Nosso textual diz aí, em Salmos 127:3: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, olha só, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão. Então, os filhos são aí herança, são prêmio. Como é que você vai dizer assim, eu quero pouco prêmio, eu quero pouca herança do Senhor na minha casa, eu quero pouca bênção do Senhor aqui? Inimaginável. Não sabemos como a pessoa pode fazer isso. É inacreditável. Mas as pessoas fazem. Verdade e prática diz, gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Então, gerar filhos, na verdade, é o quê? É obedecer a Deus. Deus disse, crescei, multiplicai-vos, está lá, frutificai, multiplicai-vos. É a ordem que foi dada a Adão e Eva. A ordem também que foi dada depois a Noé. E a ordem que é dada a nós. E disse, crescer, enchei toda a terra. A terra está cheia? Não. Eu estive viajando agora 3 meses e meio. Estivemos em Brasília, Goiânia, Niquelândia, Águas Lindas. Estivemos lá em Joinville, lá em Minas Gerais, em Hervalhas, em vários lugares. Na estrada, às vezes, andávamos mais de 100 quilômetros sem ver pessoas, sem ver uma casa sequer, sem ver um ser humano sequer. Então a terra está muito vazia. Imagine o que tem por aí de matos e mais mato. Árvores, mais árvores, nenhuma pessoa. Terra por todo lado do mundo, sem nenhuma pessoa. Então a terra está cheia. O que está sendo feito é o quê? É a concentração de pessoas em cidades. Mas a terra não está cheia. Está mal distribuída a população e para encher a terra de gente, olha, só se for no milênio. E é quando vai ter mais gente na terra, vai ser durante o milênio. Mas nós não estaremos mais aqui. Nós já subimos, fomos arrebatados, estamos com Jesus na Nova Jerusalém. Então, gerar filhos não é questão de planejamento familiar, na verdade. Gerar filhos é obedecer uma ordem divina, acreditarmos, termos fé em Deus, porque Ele diz que cuida de passarinhos, cuida de plantas. Imagine de nós. Então, por que você está preocupado com isso? A preocupação exagerada que está havendo com comida, com roupa, com moradia, está tirando a fé das pessoas. E Deus disse, eu cuido de você. Estou com você o tempo todo. Então nós temos que acreditar em Deus, temos que viver pela fé, acreditando em Deus. Isso é uma coisa terrível hoje. Os próprios crentes estão casando e dizendo, não queremos filhos. Não, primeiro temos que fazer não sei o que. Tem gente que não casa preocupado se vai poder sustentar a família. Mas seu pai e sua mãe casaram, tinham o quê? Nada. Então é preciso parar com isso, ter fé em Deus, acreditar em Deus. Agora, se você vai se casar e não quer filhos, então não se case. Porque a função primordial do casamento é a geração de filhos. Imagine, se todo mundo vai resolver, se não quer mais filhos. Como é que ia ser o mundo daqui a 5 anos, 10 anos? O que está acontecendo, por exemplo, na Europa? Todos resolveram ter poucos filhos. E agora? Não tem mão, não tem braço, não tem pessoas para trabalhar. Estão tendo que importar pessoas. Aí tem que pagar um monte de aposentadoria e não tem gente que pague, que trabalhe para pagar isso. Vamos à leitura bíblica em classe, que está aí em Gênesis, capítulo 1, versículos 24 até 31, que diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra,
e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, e servos-ão para mantimento. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Glória a Deus! Então Deus criou todas essas coisas. Primeiro criou a terra, né? Fez a casa, para depois colocar aí o homem. E o ser humano, então, recebeu a ordem de Deus para que ele frutificasse, multiplicasse. Então não é apenas somar, é multiplicar. A conta é bem diferente de somar. Então nós devemos aí pegar essa ordem de Deus e obedecer. Então a ordem é: enchei toda a terra. E isso não foi obedecido ainda. E multiplicar implica em geração de filhos, de descendência, da geração que vai vir, que é depois da nossa. Das gerações futuras depende de cada um de nós. Então não pode de repente todo mundo falar: não vamos ter filho mais. E aí, o que vai acontecer? Acaba a raça humana? Por acaso estão querendo fazer aí igual os homossexuais? Ajuntar homem com homem, mulher com mulher? E aí? Quantos filhos, quantos seres humanos vai ter na Terra? No futuro? Nada? Ninguém. Daqui 100 anos não tem ninguém. Imagine, se todos os seres humanos agora se tornassem homossexuais, o que acontecia? Daqui a 100 anos acabou a raça humana. Não tem mais ninguém na Terra. Porque homem com homem não produz vida, não produz filho. Mulher com mulher não produz filho. Então acabaria a raça humana. Então são coisas absurdas, ideias absurdas, que não tem nada a ver com Deus, nem nada a ver com a palavra de Deus. Então não existe esse planejamento familiar na Bíblia. Não existe. Na Bíblia só encontramos mulheres desejando filhos e desejando muitos filhos, chorando por isso, até brincando, chorando, se lamentando, e tem mulher até caindo no desespero, dizendo que é melhor morrer do que ficar sem filhos, né? Raquel disse: dá-me filho, senão eu morro. Então isso nós temos na Bíblia. Agora, na Bíblia dizendo: não quero filho, não tem. Tem até caso de gente que não quis filho e Deus matou essa pessoa. É que é o caso de Onã. Então olha só, esse não queria filhos, não queria suscitar filhos, né, a mulher do seu irmão, para gerar então a descendência, gerar aquela família. E ele então, quando fazia o ato sexual, jogava na terra então o sêmen. O que Deus fez? Matou-o, porque ele estava matando vidas, estava deixando de gerar vidas. Então muito cuidado com o que você está fazendo, o que você está achando, com o seu plano que você está fazendo, porque também você deve saber que a maioria das pílulas hoje são formadas de vários tipos de coisas, e que entre essas coisas, entre esses produtos que são colocados na pílula, existe ali um produto que é abortivo. Então muito cuidado, porque você pode estar matando seus filhos. Deus nunca mandou você tomar pílula. Então muito cuidado. Creia em Deus. Tenha fé em Deus. Acredite, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua família. Deixa Ele decidir quantos filhos você vai ter.
Deus é todo poderoso, soberano. Conhece você, sabe sua vida completamente. Olha aí, o Espírito Santo mora dentro de você, sabe tudo a seu respeito. Acredite em Deus, confia nele. Entrega para ele aí os seus planos e deixa ele fazer do jeito dele. E aí você vai estar bem. Pode ter certeza. Bom, nessa lição então nós vamos estudar aí parte 1, conceito geral de planejamento familiar. Tópico 1, controle de natalidade. Tópico 2, planejamento familiar. Depois na parte 2 nós temos aí o que as escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Tópico 1, a família e a procriação da espécie. Tópico 2, o planejamento familiar no Antigo Testamento. Tópico 3, o planejamento familiar no Novo Testamento. Na parte 3 nós temos aí ética cristã e o limite do número de filhos. Tópico 1, a questão do fator de multiplicação. Tópico 2, a questão ética no planejamento familiar. Vamos ver a introdução da lição, que diz assim: o casamento do plano divino pressupõe o nascimento de filhos. Nele estão inseridos a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. Bom, importantíssimo segundo o viver do mundo, não é? Porque dentro da ética cristã nós não podemos admitir planejamento familiar na Bíblia. Não existe na Bíblia. Lugar nenhum na Bíblia Jesus disse: planeje quantos filhos você quer, decida quantos filhos você quer. Não existe isso na Bíblia. Então na Bíblia existe, é sempre alguma coisa favorável a você ter filhos e você desejar ter filhos. Fazer plano é do homem? É, mas o executar é de Deus. Então, pode fazer planos? Pode. É pecado fazer plano? Não. Vamos ter aí, vamos casar, vamos ter 3 filhos. É plano. Agora sempre, se Deus quiser, tenhamos quantos Deus quiser, aí fica melhor. Aí Deus se agrada. Ah, vamos casar e não vamos ter filhos. Isso é pecado. É desobedecer uma ordem de Deus. Veja só. Que às vezes você acha que não é pecado. Não, nós vamos ter filho agora. Não, nós vamos ter filho não. No máximo vamos ter um filho só. Aí você está pecando, porque você está indo contra a palavra de Deus, contra o desejo de Deus. Você está confrontando Deus. Você está retirando da sua casa Deus. Se os filhos são bênçãos do Senhor, herança do Senhor, como é que você vai dizer eu não quero? Então você vai dizer que eu vou casar, mas eu não quero Deus na minha casa. Não. Deus vai cuidar de você. Quando você se enquadrar dentro do plano de Deus, então Ele vai abençoar você. Ah, você quis filhos? Ah, teve o primeiro. Olha, Deus abençoou, deu um emprego bom, melhorou um pouquinho meu salário. Ah, nós tivemos outro. Olha, Deus melhorou mais. E assim por diante. Deus vai cuidar de você. Agora, dependa de Deus. Entregue para Deus a sua vida. Tome cuidado com isso para você não estar confrontando Deus. Então Deus não criou o casamento apenas para prazer sexual. Vida de casal não é só prazer sexual. Então o princípio básico do casamento é a criação de filhos. Gerar filhos. Agora Deus nos concedeu ainda o prazer sexual. Então a dádiva de Deus. Agora, cumpra a sua parte, que é a procriação. Vamos ver então a parte 1, conceito geral de planejamento familiar. Tópico 1, controle de natalidade. Tópico 2, planejamento familiar. Tópico 1, controle de natalidade. Não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. Nesse caso, regular o número dos filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos naturais.